Olá, a notícia está de volta com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Ministro, eu queria falar agora um pouquinho com o senhor de economia. A gente viu que em 2012 o governo começou com uma previsão econômica de que ia crescer 3,5%, 4%. Acabou ficando em torno de 1%, de acordo com o Banco Central. Esse resultado ainda vai sair no ano que vem, mas o próprio Banco Central está dizendo, olha, deve ficar em 1%. Foi uma surpresa para o governo? O que deu errado, ministro? O Kennedy, acho que nós precisamos considerar, claro que foi uma surpresa, e a gente ainda está um pouco perplexo, tentando aferir se realmente é esse o PIB real. Mas não importa. Você acha que pode ter um crescimento maior que a metodologia não captou? Eu acho. Mas aí isso se discute no governo? Se discute, mas eu não sou economista, nem sou técnico em estatística, eu não vou... Agora, o grande problema do momento que nós estamos passando, e é sob essa ótica que tem que ser olhada a situação, é que nós temos um fator extra-Brasil, um fator externo a nós, que é a grande crise econômica da Europa, que pegou os Estados Unidos, e que atua o tempo todo, e a própria China, atua o tempo todo contra a nossa lógica, contra os nossos interesses. Então não dá para avaliar a nossa economia desconsiderando-se o que ocorre nesses países que são motores da economia internacional, e mais do que isso, sabendo que, sobretudo, a política nossa de exportação é profundamente afetada pelo que ocorre nesses países. E é bom também a gente, até pedagogicamente, fazer uma comparação entre o que ocorre no Brasil e o que está ocorrendo na Espanha, na Itália, enfim, na França. Que a gente tem uma situação de quase pleno emprego, uma renda dos trabalhadores em alta, né? Até agora o crescimento, mesmo que haja uma diferença metodológica, desculpe interromper o senhor, ministro, 1% é muito baixo, eventualmente pode ter aí mais um meio ponto, eu não sei, também não sou economista. O ministro da Fazenda, como Guido Mantega, que faz previsões tão irrealistas, ou seja, ele promete 4 e entrega 1. Isso não tira a credibilidade da política econômica? É evidente que isso cria um problema, eu não vou negar. Agora, o papel do Guido é naturalmente fazer a previsão dentro de um cenário que você tem naquele momento, tá certo? Você não tem como, muitas vezes, naquele momento que você faz a previsão, avaliar o conjunto de fatores que vão interferir, sobretudo quando externos, no nosso processo econômico. Mas não é a primeira vez que ele erra, né? Ele vem errando não, seguidamente. Mas quem é que controla, quem é que poderia imaginar que ia ocorrer com a Grécia, o que aconteceu com Portugal, o que aconteceu com a Espanha, o que aconteceu, e a velocidade e a lógica que isso vai se dando. Quem podia imaginar que a China também começaria a enfrentar dificuldades como começa a enfrentar, isso naturalmente em patamares completamente diferentes dos nossos. Então, eu sinto que, para além de uma questão, de um papel quase que de manter viva, de manter forte a economia, manter um otimismo, porque os aspectos psicológicos contam muito também na economia, a confiança do investidor. Mas o que os empresários dizem é isso, ministro Gilberto, que como ele erra nas previsões, esse papel de estimular a economia, essa é uma previsão do Guido Mantega, eu não acredito mais, ele perdeu credibilidade. Nesse sentido, ou seja, um ministro promete 4 e entrega 1, não faz sentido substituir um ministro desse ou não é responsabilidade só dele? É evidente que não, Kennedy. Eu estou tentando exatamente explicar que o Guido faz previsões em cima de um cenário permitido naquele momento. A presidenta Dilma não tem toda a confiança no ministro Guido, acompanha com ele a cada passo, tomam atitudes seguidas para tentar exatamente reimpulsionar a economia. O governo tem toda a preocupação. Eu quero insistir, o crescimento de 1 é ruim, mas muito pior seria se nós não tivéssemos tomado as nossas atitudes e os cuidados e tivéssemos um processo recessivo. Teria sido pior, é isso? Sobretudo com consequência para o emprego e assim por diante. Então, é evidente que há uma preocupação. A presidenta Dilma tem na mesa dela lá o computador o dia todo de olho nas cotações, nas bolsas, no comportamento do dólar. Ela olha com lupa a economia, acompanhando o Guido, é o ministro com quem ela mais conversa o tempo todo, porque a economia naturalmente é o motor de tudo. Mas, de maneira alguma, isso quebra a nossa confiança no ministro Guido. O senhor acompanha o dia a dia do governo ali muito no centro de decisões, é o ministro do Palácio do Planalto. Muitos empresários e analistas, ministro Gilberto Carvalho, dizem que a presidente Dilma Rousseff centraliza as decisões e que isso adia investimentos, atrasa um pouco a máquina, que é diferente do presidente Lula, que delegava mais. Eu pergunto para o senhor, é uma crítica com amparo na realidade? O Lula delegava mais, a Dilma é muito centralizadora. São estilos, de fato, diferentes
E eu diria que a presidenta Dilma acima de tudo, perfeccionista. Da mesma forma que ela tem o rigor na questão do comportamento ético, etc., que o presidente Lula tinha também, mas que ela leva isso a um nível muito, muito alto, ela também, para que não ocorram problemas, sobretudo em termos de licitação e tal, ela quer que uma obra só seja lançada quando você tem, para além do projeto geral, também o projeto executivo, para que os cálculos sejam feitos adequadamente, de modo que o orçamento aprovado numa licitação depois não tenha que sofrer uma série de reparações, de acréscimos, de aditamentos. Então, é verdade, esse rigor com a forma, esse rigor torna o governo mais na mão dela e, com isso, mais lento em tomadas de algumas decisões. Mas eu não vejo que aquilo que é essencial esteja atrasando, não. Eu acho que ela está fazendo, basta ver o que está acontecendo já na questão dos aeroportos, dos portos, ela dando na questão do setor de energia. Então, eu acho que há uma... E depois que ele tem outra coisa, é mais ou menos natural que um governo, no primeiro e no segundo ano, seja um tempo de mora, um tempo em que os projetos... De maturação dos projetos. E o grande ano é o terceiro ano. Você lembra que foi 2003, 2004, no governo do presidente Lula. Nós tivemos um PIB trágico no final de 2004, enfim. E a partir daí nós ganhamos uma velocidade. Eu tenho a impressão que isso vai acontecer também agora. Uma outra crítica que eu queria comentar com o senhor é de uma suposta excessiva intervenção na economia, no domínio econômico. De que a presidente comprou batalhas importantes, como pela redução dos juros básicos da economia, dos juros diretos ao consumidor, pressionou bancos, pressiona as operadoras de telefonia lá, diz que o Paulo Bernardo sentar a pôr no pessoal da área de telefonia, mas que, ao mesmo tempo, ela teria passado um pouco, ido um pouco além na questão da MP das elétricas, que há um excesso de intervencionismo econômico que preocupa os empresários. Como é que o senhor responde a isso? Eu acho estranha essa crítica, porque a presidente tem avançado no outro campo, o campo das PPPs, rompendo dogmas, como essa questão da concessão em aeroportos, que está acabando agora na questão dos portos. O que eu acho, viu, Kennedy, é que no Brasil se acostumou a ganhar muito, a ter taxas de lucro muito acima do padrão internacional. Ela usa esse argumento na questão das elétricas, que já foi feita uma amortização do investimento e que elas têm gordura. As empresas dizem que não, que a tributação é alta, que faltou negociar mais. Olha, eu sei de inúmeras reuniões que foram feitas com os empresários, eu sei de inúmeras consultas que foram feitas com técnicos do setor. Foi uma questão muito trabalhada, essa questão das elétricas. O problema é que toda vez que você diminui taxa de lucro, ou que você controla... No Brasil não era costume haver isso. É uma gritaria danada, né? Claro que é uma gritaria. No Brasil há uma depreciação e pronto. Vai para onde? Vai para o posto empresário. O que ela está fazendo? Eu falo, não, peraí, nós vamos reduzir a energia elétrica. Ela é muito corajosa, Kennedy. Você já ouviu ela dizer para o senhor claramente, eles têm margem para diminuir? Claro, se ela não tivesse crença nisso, ela seria bancado irresponsável como bancou. Se fizesse, claro, ela tem convicção. E olha, sobretudo, para azar de muita gente, na questão do setor elétrico, ela entende como ninguém. Ela foi ministra da área, ela reformulou todo o sistema elétrico brasileiro, então, sinceramente, eu não vejo. Mas tem havido um apaguinho aqui, outro apaguinho ali, tem tido problema no sistema elétrico. Tem havido problema no setor elétrico, é verdade. Nós estamos preocupados com e agora, não são apaguinhos ou apagões decorrentes do sistema todo. São falhas de manutenção e tal, que nós estamos indo atrás e o sistema está buscando a correção. Não tem essa história desse terrorismo de que vai faltar energia para o nosso... Não tem. Nós estamos construindo... É bom sempre lembrar. A energia está garantida para o crescimento. Evidentemente. Com investimentos pesados, importantes. Ministro Gilberto Carvalho, conversar com o senhor sobre reforma ministerial. Há um rumor de que em janeiro vem uma mexida ministerial. Tem reforma em janeiro? Olha, Kennedy, a presidenta tem um estilo muito próprio nesse aspecto de guardar muito para si essa questão. Até porque a pior coisa que existe é aquela história daquela fritura de ministro aqui, fritura lá. Ela tem muito respeito pelos ministros. Então, olha... confessionário aqui, só nós dois conversando aqui, não tem informação nenhuma. Ela vai proceder às reformas que ela julgar necessárias. Acho que devem ocorrer
entendeu? Porque é natural, depois de 2 anos, você dá um ajuste. Acho que deve ocorrer em janeiro, eu começo do para ano. você se eu dissesse que vai ser em janeiro, em fevereiro. É chute ou mentira. Ou se eu der um nome ou outro, isso é bobagem. Quem fala isso está chutando ou está criando. Agora, faz sentido o Gabriel Chalita, que é deputado federal pelo PMDB, que foi candidato a prefeito de São Paulo, deu um apoio importante para o Haddad, que se elegeu prefeito de São Paulo no segundo turno. Faz sentido o Chalita ser cotado seriamente para um ministério de ciência e tecnologia? Se eu falar que faz sentido, você já vai dizer que eu estou pronunciando o Chalita no ministério. Está muito mineiro, o senhor é paranaense, está mineiro demais. Mas é o seguinte, é o cuidado, é o cuidado. O Chalita, evidentemente, se destacou muito na campanha eleitoral, tem sido um aliado muito fiel. Não seria estranho se a presidente Dilma, por exemplo, o chamasse. Mas se não chamar também, não tem nenhuma promessa feita ao Chalita, não há nenhum compromisso, nem com o Chalita, nem com ninguém. Ela pode querer contemplar o partido do Kassab, o PSD pode. Faz sentido. Pode querer. Faz sentido na medida em que é justo e natural que um partido que faça parte da base tenha uma representação no Ministério, divida a responsabilidade de governar. Então, isso é natural. Luiz Inácio Adams, muita gente está dizendo que ele está enfraquecido para permanecer à frente da Advocacia Geral da União. O senhor acompanha esse trabalho na Operação Porto Seguro, o número 2 dele, o José Weber Holanda, foi indiciado, foi exonerado. O Adams continua? Olha, naturalmente quem decide isso é a presidenta Dilma, insisto. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, o que eu acho estranho é que as pessoas começam a criar boatos em torno de uma pessoa, levantando a bola. Diziam que ele ia para a Casa Civil, nunca a presidenta Dilma nem pensou e nem falou isso. Depois ia para o Supremo. Para o Supremo. Nunca a presidenta Dilma expressou de maneira alguma isso. Aí, quando acontece uma crise com a pessoa, como de fato aconteceu com o Adams, porque o Adams acabou sendo traído por um assessor em quem ele confiava muito, certo? Isso é duro na vida. O Adams passou, de fato, dias de profunda prostração, porque se sentiu, de fato, atingido por esse fato de uma pessoa que trabalha do teu lado, uma espécie de chefe de gabinete dele, estar realizando aquele tipo de transação lá na AGU. Então, ele passou dias de muito sofrimento, mas a vida dele continua. O tempo todo a presidenta Dilma tem cuidado dele no sentido de dizer, velho, vamos trabalhar, bola para frente. A confiança está mantida nele. Total. Ministro, um projeto tem a ver com a sua área. Há uma informação de que no próximo ano o governo pretende enviar para o Congresso um projeto que facilite acordo entre empregados e empregadores. Né? Em que pé que está isso? Eu tenho participado dessa discussão? Vai ser enviado mesmo? É uma coisa incipiente ainda? Olha, Kennedy, é uma coisa bastante incipiente, na verdade. Houve inicialmente muito entusiasmo em torno de um projeto criado pelos metalúrgicos da ABC, com adesão da CUT e da Força Sindical também, e mais uma outra central, que era aquela questão da negociação dentro da empresa. Isso, prevalecer em relação à legislação em alguns pontos. Claro, você não pode acabar com o 13º, mas algum acordo você pode fazer, uma negociação coletiva. Sobretudo, o objetivo é fazer uma coisa que nós já estamos fazendo agora, através daquele acordo da construção civil, que é extraordinário, em que você tem representação sindical dentro das fábricas, dentro das obras e assim por diante. Só que começou a haver um problema dentro das próprias centrais. E começou a haver contradição também dentro do governo. Então, nós voltamos, eu diria, um pouco no entusiasmo de fazer esse projeto, porque começou-se a temer muito que houvesse perda de direitos e da CLT, sobretudo... Ou seja, não é algo que está na agenda do primeiro semestre. Não, eu acho que retoma, sim, no primeiro semestre, uma discussão. Há muitos empresários interessados, então nós vamos fazer, sim. Nós faremos uma discussão. O que eu estou dizendo é que não está pronto para enviar ao Congresso. Mas nós retomaremos o ano que vem como uma das primeiras questões, colocando de novo para conversar trabalhadores, empresários e depois trabalhadores e empresários e governo, porque tem sido muito legal, Kennedy. Uma coisa mais certa que tem dado é o nosso acordo na cana-de-açúcar, o nosso acordo da construção civil, a que eu já me referi, que é esse diálogo tripartite. Esse projeto está no horizonte de ser enviado, então, em 2013 até o final? Ou pode ficar para 2014? Havendo um consenso, é bem provável que no final do primeiro semestre de 2013 a gente já possa enviá-lo ao Congresso. Mas isso vai depender da caminhada. Ministro, infelizmente a entrevista chegou ao final. Eu tenho aqui o Pinga Fogo. Pergunta, o senhor responde. Do Palmeiras você não vai falar comigo, cara, do meu grande time? Está esperançoso? Vai ser campeão da Série B, tem uma chance tremenda. Olha só. A coisa mais triste para um palmeirense como eu é a gente cair para a segunda divisão e ver o Corinthians ser campeão
Eu tenho 4 filhos corintianos. O Corinthians caiu e conseguiu agora um título inédito. Eles ficam bravos quando a gente fala, que eles falam que tem 2, né? O Santos já tem 2, é o melhor time de todos os tempos. Eu estou tranquilo. Eu estou sem moral nesse assunto, mas quero partilhar com você a dor minha desse ano no futebol. Certo. Tem a minha solidariedade aí. Obrigado. Até porque o Santos tem que aprender a jogar final com o Corinthians, né? É verdade. Ministro Gilberto Carvalho, pinga fogo com o senhor aqui. Joaquim Barbosa. Uma pessoa que tem, a meu juízo, boas intenções, que eu tenho que respeitar, mas de quem eu divirjo profundamente na maneira como avaliou, como relatou o processo do Mensalão, o foco que ele deu para o processo. Ricardo Lewandowski. Um homem de coragem, um homem que soube nadar contra a corrente num momento muito difícil, mas que a história irá reconhecer como um verdadeiro juiz. Carlos Aires Brito. Um homem humanista, um homem de grande capacidade de sensibilidade, e que, a meu juízo, encerra a sua carreira no Supremo, conduzindo de maneira inadequada a um processo. Luiz Fux. Prefiro não falar. O maior desafio do Brasil. Seguir no processo de romper essa brutal desigualdade que existe, dar oportunidade a todos os seus filhos, ter uma economia inclusiva cada vez mais dinâmica, e fazer um grande investimento na educação. Um sacrifício. O sacrifício... Para o senhor, o que é um sacrifício? Para mim, é trabalhar com a vaidade na política. É trabalhar com a vaidade e trabalhar vendo as pessoas perderem a sua fidelidade aos seus ideais de origem. Um prazer. Ver meu Palmeiras jogar. Um projeto. E também estar com meus filhos. É um prazer enorme, sobretudo com a chegada das meninas novas e adotivas, foi uma coisa maravilhosa. Um projeto. Um projeto. Você tem 2 filhas adotivas, não é isso? Tenho. E quantos filhos? 3. 3 biológicos e 2 adotados. Exatamente, é uma coisa linda. Os filhos são uma coisa linda. Um projeto. Pessoal, continuar servindo o governo da presidenta Dilma, se ela assim concordar, até 14, e depois buscar continuar a ficar na luta social, mas de preferência fora do governo. Ministro, agradeço a entrevista do senhor, viu? Bom Natal, obrigado por ter nos atendido nesse final de ano com uma agenda lotada. Bom Natal para o senhor e para a sua família. Ok, gente, para mim foi um prazer. Eu queria desejar a você e aos nossos telespectadores um Natal muito abençoado. O Natal é uma festa religiosa, mas é também uma festa cultural de fraternidade. Eu queria desejar um grande reencontro do Brasil consigo mesmo, dos brasileiros com suas famílias, e um cultivo da esperança, que a gente acredite em nós, acreditemos no Brasil, acreditemos um no outro, na fraternidade, para a superação da violência, para a cultura da paz que nós tanto precisamos. E que tenham confiança que o governo da presidenta Dilma é feito de gente muito séria, que só quer servir e só quer fazer o bem para todos. Obrigado, ministro, pela entrevista. Bom 2013 também. É Notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood Brasil. Você pode ver todas as entrevistas do programa no nosso site. O endereço está embaixo na sua telinha. E pode acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana, um bom Natal e a gente se encontra na semana que vem. Boa noite, boa semana.